por que as mulheres assistem, consomem tanto conteúdo de true crime? Eu sinto que, tipo, a ideia era um pouco também quebrar o que eu já fazia no Modus e explorar outras coisas. Fulano cometeu esse tipo de crime porque ele sofria bullying. Fulano cometeu esse tipo de crime porque ele jogava tal jogo de videogame. Então a gente já falou de alguns crimes da ditadura, que também são muito importantes. Acho que crimes históricos, geralmente, eles falam muito sobre a sociedade. A sociedade, de uma forma geral, e nós queremos respostas rápidas e óbvias. Antes de eu te falar sobre o Quer Falar e o que é esse projeto, eu sei que ninguém aguenta mais, mas eu preciso te pedir isso. Eu vou precisar te pedir para te inscrever, né, no canal, para ligar o sininho, para deixar teu comentário, tua opinião, compartilhar com quem vai gostar desse conteúdo, porque a gente que trabalha com YouTube, principalmente projetos novos, como Quer Falar, a gente precisa muito desse apoio. E o Quer Falar, ele é um projeto independente. Então, fazendo isso, tu já apoia demais o projeto. E se tu quiser ou puder, também pode deixar um Pix pra gente. E no Quero Falar, a gente conversa sobre uma galera que é destaque nas suas áreas, em diversas áreas e nichos. E nesse papo é sempre o convidado que puxa o fio da meada. Bora? Gente, para falar hoje aqui no Quero Falar, veja bem, eu tô com uma Mabê Bonafé, que foi uma das primeiras pessoas que eu falei, meu Deus, eu preciso falar com essa mulher, porque eu acompanho o trabalho, porque eu acho incrível. Seja muito bem-vinda, Mabê. Olá, Ju, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e a gente papear aí sobre muitas coisas. Mas, Mabê, para quem ainda não te conhece tão bem ou ainda não conhece teu trabalho, eu acho que a gente precisa falar, né, que tu tem o maior podcast de true crime brasileiro, talvez um dos maiores aí da América Latina, não sei, mas que é o Modus Operandi, junto com a Carol Moreira, e tu tem o Caso Bizarro também, que é um desdobramento, né, com um pouco mais de humor e susto, assim. Chique. Sim, eu tenho esses dois podcasts, tanto o Modus Operandi quanto o Caso Bizarro. O Modus, como você comentou com a Carol Moreira, né, minha colega, minha sócia, amiga, a gente é uma pegada totalmente séria, né, com bastante responsabilidade, investigação, pesquisa e tal, que a gente traz os casos, diversos casos de crimes, de tragédias, em vários níveis, assim, tem roubo também, né, tem outras coisas, mas que a gente traz a história do crime, como começou, como surgiu, como aquela pessoa entrou naquele mundo. É uma pegada bem assim, mais jornalística mesmo, que a gente traz essa documentação. Já o Caso Bizarro, ele tinha nascido como um programa para fazer uma coisa diferente dentro do Modus Operandi. E aí, para mim, a ideia sempre tinha sido de trazer uma história, né, assim como a gente fazia no Modus, mas que fosse mais misteriosa, que fosse mais pro lado espiritual, ou então, tipo, alguma coisa que ainda não tinha uma grande resposta sobre. E aí, à medida que a gente foi construindo isso, as pessoas queriam mandar os relatos delas, então acabou que virou também um momento da gente ler os relatos das pessoas. É uma grande fofoca também, né? É uma grande fofoca, exatamente. E aí tem episódios que são mais sentimentais, tem episódios que são mais tensos, mas realmente é para um lado mais do humor, assim. Eu sinto que, tipo, a ideia era um pouco também quebrar o que eu já fazia no Modus e explorar outras coisas, porque eu sou muito do humor, né? Eu gosto muito, eu brinco muito no meu dia a dia, então eu queria um lugar que eu pudesse me expressar um pouco mais do jeito que eu sou. E eu acho que o Caso Bizarro vem bastante pra isso. Ele é um alívio cômico, assim, um pouco, né? De temas pesados. Eu acho que antes da gente ir pro Caso Bizarro mesmo, pra falar do Modus, porque a gente vê claramente isso acontecendo. Eu sou completamente fã de true crime. Todo mundo que me conhece sabe. Eu vejo vídeo, podcast, documentário do Discovery Home and Health. Sabe aquela... Não era o ID, né? Que é o que tem. Eu adoro.
E assim, só que é uma crescente muito grande nos últimos tempos, e principalmente entre o público feminino, né? E Sim. é um papo que eu tenho principalmente com os guris até aqui do estúdio, a gente já conversou sobre isso, de por que as mulheres assistem, consomem tanto conteúdo de true crime. Sim, cara, isso é uma discussão e um movimento que tem enrolado muito durante esses anos para tentar, de fato, entender, né? Tem muita gente que estudou e fez pesquisa sobre isso, e a gente viu um boom também de crescimento de produção true crime feita por mulheres, escrito por mulheres. Então, eu acho que existem várias respostas possíveis para isso, mas de todo o nosso conhecimento aí nos últimos anos, a gente acredita que tem algumas coisas que são ligadas diretamente a isso, né? Primeiro, a maneira como a gente fala sobre o assunto. O true crime, o gênero do crime, né, de uma forma geral, ele sempre foi tido. Ele é um conteúdo, a gente até fala disso no nosso livro, que você vê na Idade Média. Então, na Idade Média já existiam revistas, né, já existiam publicações feitas com crimes que aconteciam numa pegada assim, fulano vai ser enforcado na praça pública amanhã, venham assistir. Era uma coisa muito mórbida, era uma pegada muito sensacionalista, né? Eu acho que uma visão muito punitivista também, né? Que era aquela coisa, fulano roubou tal coisa, eu quero ver ele pagar por isso, era uma coisa muito violenta, né? Um comportamento violento, mórbido e tal. Que ele ainda existe, obviamente, ele faz parte do ser humano. Na minha opinião, uma parte ruim nossa, né? Sim. Que é essa curiosidade mórbida, que é esse interesse pela violência. Acho que tem as particularidades ruins também. Mas isso sempre existiu, né? Então isso não foi criado agora, esse interesse sempre aconteceu, essa documentação sobre os crimes sempre aconteceu. Só que ela sempre era feita por homens, produzida por homens, escrita por homens, e ela era muito focada na violência. Quando a gente tem mulheres produzindo, né, entrando, eu falo mulheres, mas acho que tem muito, quando a gente olha também para alguns recortes de gênero, recortes de raça também, né, acho que pessoas negras, enfim, os grupos vulneráveis, de uma forma geral, eles olham para esse tipo de conteúdo de uma forma diferente e passaram a criar conteúdos para falar sobre isso. Então, acho que a gente tem uma pegada mais humanizada da coisa, né? No sentido a gente vai falar sobre um crime. Antigamente era tipo, e o cara, o vilão dá machadinha, e olha como ele é forte, olha como ele é não sei o quê. E hoje a gente olha assim, olha o que esse cara fez, ele destruiu a vida de milhares de pessoas, ele machucou diversas vítimas, essa vítima aqui tinha um sonho de ser médica, essa vítima aqui queria ser bailarina. Então, acho que a maneira de falar sobre o crime mudou. Perfeito. Então, hoje você dá um enfoque para as vítimas, você tenta discutir um pouco a questão psicológica da coisa, que acho que isso é uma coisa que todo mundo tem essa curiosidade, né, da psique, o que leva as pessoas a cometerem crimes, né? E na criminologia, discute-se muito sobre como não existe um único fator. Eu não posso chegar para você e falar assim, fulano cometeu esse tipo de crime porque ele sofria bullying. Fulano cometeu esse tipo de crime porque ele jogava tal jogo de videogame. A sociedade, de uma forma geral, e nós queremos respostas rápidas e óbvias. A gente precisa daquele tipo de resposta. Mas a criminologia trabalha e fala muito sobre isso, de que não existe uma única explicação para um crime. São diversos fatores. A maneira como você é criado, o ambiente que você está inserido, né? E as próprias decisões, às vezes algum transtorno mental que a pessoa possa ter. Enfim, diversas nuances que a gente precisa entender quando se fala de uma pessoa, né, que comete crimes. Então, acho que por conta dessa mudança de um viés menos sensacionalista, de olhar um pouco mais para as vítimas, de trazer um lado mais do storytelling, com mais responsabilidade, com pesquisa, eu acho que isso aproximou o público feminino, né? Sim.
Eu acho que… Outra coisa… Pode falar, pode falar. Uhum. Não, pode falar. Não, o que eu ia dizer, primeiro, vale lembrar que vocês têm, né, o Modus Operandi Guia de True Crime, que é um livro maravilhoso, que é de fato um guia para entender um pouco mais de toda essa história, né, como tu mesmo disse. E eu acho que sobre isso que tu tá falando, assim, é muito uma questão de limite ético, né, e eu vejo como diferencial, talvez também que seja o grande sucesso do trabalho de vocês, não só dele ser muito bem montado, muito bem roteirizado e tudo mais, que é isso, né? Tem coisas que eu já ouvi vocês falando, não, se o caso ainda não foi julgado, vira especulação. Então, a gente não vai falar sobre isso até então. Principalmente num momento, e eu acho que foi uma das coisas que fez o assunto viralizar muito, são os vídeos curtos de TikTok, com as pessoas contando histórias e tudo mais. E eu vejo muito, assim, é uma coisa que eu, como amante de True Crime, me deixa muito satisfeita de ver esse cuidado, sabe? Tá, mas… é aquilo que tu falou, sofria bullying. Agora, todo mundo que sofre bullying vai fazer isso? Não, mas o que aconteceu com a vida dele? Né? Que não é nem… muita gente… pode achar que estão querendo humanizar um monstro, mas é de fato trazer o que se passa na cabeça de uma pessoa que passa por certas situações, né? É um pouco de tu entender a sociedade como um todo, eu acho, né? Eu acho que é menos humanizar o monstro, até porque eu também não acredito em chamar de monstro, né? São pessoas. Acho que até é importante isso também. Eu gosto dessa discussão. Eu entendo o fato de chamar monstro, porque ele vem de, né, vem de um desconhecimento, de uma ignorância nossa, de não entender. Eu vejo que vocês falam muito isso, assim. Porque quando eu trago isso, eu entendo que muita gente deve pensar, né? Vocês, na verdade, quando vão contar uma história, já tem que dizer, gente… Não é isso que eu estou dizendo. A gente tá num momento, né? Não, aquela coisa, não estou defendendo bandido, né? Que as pessoas já puxam pra esse lado. E daí vira uma coisa meio estranha, né? Tu tem que ficar justificando. Eu acho que é uma preocupação que a gente, na real, nem tem, pra ser sincera, sabe? Ai, que legal. Tipo, talvez ali no início a gente tivesse essa preocupação, assim. Mas eu acho que… Eu acredito muito que o meu trabalho fala por mim, sabe? Tipo, hoje… Já tenho 6 anos que a gente produz o Modus Operandi. A gente nunca se envolveu em nenhuma polêmica, sabe? A gente tem um cuidado com a ética muito grande, que é também em respeito a falar das vítimas. Eu acho que, assim, existem tantas nuances, né? Porque é muito fácil chegar aqui e falar assim, fulano, culpado, ele é um monstro, não sei o que lá. Só que é um monte de juízo de valores, sendo que… Tá, mas o que a gente aprende sobre isso? Eu acho que quando a gente entende a história, conhece a história melhor, às vezes a gente compreende certos comportamentos que ajudam com que aquelas situações aconteçam. Então, por exemplo, quando a gente fala que um lar com violência, né, ajuda a promover pessoas que relativizam a violência, que naturalizam a violência, eu não estou dizendo… Nossa, olha que triste porque essa pessoa sofreu violência na infância, então ela acabou cometendo. Ai, coitado dele. Não é sobre isso. É mais sobre, olha a importância disso. Olha a importância de um lar seguro, de um lar cuidadoso com as crianças. Então, é menos no juízo de valor e mais no… O que isso ensina pra gente, né? Porque o crime, ele é um reflexo da sociedade. Ele nada mais é do que um reflexo da sociedade. E ele é um reflexo de todos os preconceitos que a gente tem. Então, por exemplo, um crime em que uma mulher que trai um homem era assassinada, tipo, 40, 50 anos atrás, 400 anos atrás. E hoje, você olha para situações de formas muito diferentes. Claro. E é o mesmo crime. É um homem matando uma mulher que traiu ele, tá? Sim. É o mesmo crime. Só que hoje a gente olha, né, de um outro jeito. Por quê? Porque existe uma época na sociedade em que era mais aceitável que você cometesse esse tipo de crime, porque ela feriu sua honra, porque ela feriu sua dignidade, sabe? Assim, sim. A gente agora até recentemente teve a série que super aí fez sucesso brasileira, que é a Ângela Diniz, né? Que é uma história muito presente ainda e que não tem tantos anos ainda, né? E que eu acho que é um bom exemplo disso. Ela é uma história muito interessante, porque a Ângela Diniz, ela não é a vítima perfeita que as pessoas gostam de trabalhar também. Porque existe essa coisa, né? Você tem o algoz, que ele é sempre um monstro, e a vítima, que ela é sempre perfeita.
E aí, nesse caso, eu acho interessante porque a Ângela Diniz, ela foi uma mulher que ela tinha os defeitos dela, que ela tinha as complexidades dela, ela gostava de se sentir desejada, ela gostava de ser livre, né? Perfeito. Ela era muito livre por uma época que não era muito permitido esse tipo de liberdade. E isso, às vezes, incomoda as pessoas também, porque elas falam, mas fulana passou por isso, mas ela não era santa, ela não era perfeita. Ninguém é, né? Quase nenhuma pessoa é. Mas a questão é, nenhum tipo de comportamento dela pode ser utilizado como desculpa, né, pra isso acontecer. Como desculpa para sofrer uma violência, Claro. né? Acho que é isso que é uma das grandes discussões. E ainda voltando um pouquinho no que você falou, da gente não falar de assuntos que acabaram de acontecer, isso também foi uma decisão que a gente teve lá no início, porque às vezes aconteciam, sei lá, algum caso que ficava famoso na mídia e as pessoas falavam, fala sobre ele. Só que assim, o caso não foi investigado, a gente não sabe o que aconteceu de verdade. E com a nossa experiência hoje, a gente já tinha uma ideia, uma noção ali no início, mas hoje eu sinto que essa foi a decisão mais acertada que a gente teve. Porque hoje a gente percebe a quantidade de crimes, investigações, que anos depois a gente descobre que aquela investigação que foi para a mídia, a história que foi contada, não é a realidade. Claro. E que pessoas sofreram por conta disso, né? Porque a gente sente hoje na internet, vira muito um momento de tipo, aqui é terra sem lei, posso falar o que eu quiser, tô só dando a minha opinião ali, depois eu volto pra minha vida normal. Né? E não é bem assim, né? Porque quando eu chego e falo assim, gente, né, a Juju roubou o supermercado. Mas você viu? Tinha câmera? Não, é o que tá todo mundo dizendo, né? Aí eu falo isso. Aí chega amanhã, você é linchada na rua porque você roubou o supermercado. Primeiro que isso não é justiça, não é como as coisas devem acontecer. Você tem que ser julgada, né? Todo mundo tem o direito de ser julgado, de lutar pela sua liberdade, de provar a sua inocência. Aí vamos para a segunda coisa. Daqui a 2 anos a gente descobre que não foi você. Aí daqui a 3 anos, alguém resolve assumir e dizer a verdade, né? Tipo, fui eu que roubei e tal. Ou então você assume na época porque você não tinha ali uma condição psicológica favorável. Você não aguentou a pressão da polícia, ou você foi torturada, ou alguém te ameaçou. Você foi lá e assumiu um crime, aí eu vou lá e falo assim, gente, é isso, caso encerrado, sabe? E eu falo assim, acho que a gente se coloca num lugar de desimportância muito grande, que eu e a Carol não somos investigadoras, não somos detetives. Perfeito. Então você nunca vai dizer assim, gente, eu acho que foi a Ju, porque a minha investigação, sabe? Não existe isso. Sim. Sabe? Vocês têm muito Simplesmente esse cuidado, inclusive, também, né? De eventualmente dar uma opinião, mas de uma forma muito dentro do contexto que foi investigado e enfim, foi a julgamento, né? Não de vozes da minha cabeça, assim, né? Exatamente. Quando a gente fala, a gente sempre deixa muito claro, olha, e a gente costuma falar, às vezes, quando são casos muito antigos. Então, olha, dentro das pesquisas que a gente fez, dentro do que mais falado, dentro do que geralmente acontece em casos assim, pode ser que, sabe, eu acho que tem que tomar esse cuidado. Então, isso pra gente foi muito importante, de não falar sobre algo que acabou de acontecer, para não jogar luz a pessoas erradas, né? De não soar... Também tem isso, às vezes um caso acontece e muita gente joga para um assunto nada a ver. E aqui eu vou usar um caso que nem é crime, tá? De exemplo. Mas é para ilustrar o que eu tô falando. Que recentemente teve aqui no Lollapalooza a acusação que uma cantora teria... Na verdade, o segurança de uma cantora teria sido ríspido com uma criança, né? Que estava ali no mesmo hotel que a cantora. E aí ficou esse bafafá, né? Que tratou mal a criança e não sei o quê. E aí o enfoque dessa notícia não foi se o segurança tratou mal a criança, se isso de fato aconteceu, se existem provas disso, quem é a cantora, quem é a criança. Não, o enfoque foi que a criança era filha de um ator hollywoodiano. E aí isso é uma coisa engraçada de falar, porque assim, vamos supor que tivesse realmente acontecido uma coisa grave, o segurança tivesse, sei lá, apertado o braço da criança, tivesse machucado alguma coisa, ainda assim, isso não teria sido mais forte do que o fato
da criança ser filha de um ator hollywoodiano. Ou seja, você pega uma história, o enfoque que a imprensa dá, o enfoque que as pessoas dão, não é a gente que decide. Acontece, né? Nesse caso, beleza, era divertido, não foi nada violento. Virou meme. Então as pessoas estão brincando, tá tudo certo, né? Sim. Mas, quando a gente fala sobre crimes, às vezes acontece um crime e aí o enfoque dá na seguinte coisa. Acontece o crime com a pessoa, mas aí ela tem um vídeo estourado dela falando sobre brinquedos sexuais. Então vai virar assim, a vítima erótica, não sei o que, sabe? Tipo assim, Perfeito. as coisas que permeiam a vida da pessoa são muitas vezes utilizadas e muitas vezes servem de estigma para poder falar sobre aquelas pessoas, para falar sobre aqueles crimes. E aí você tira o destaque para o que de fato aconteceu. Isso acontece muito em crime. Então você tem muitas vítimas que passam por situações horríveis, que passam por violências horríveis, mas elas são conhecidas por outras coisas, elas são conhecidas por alguma outra coisa que elas já fizeram, ou pela profissão, ou por uma situação engraçada. E aí isso tira a seriedade da coisa. E aí se a gente entra nesse lugar e a gente fala, porque, de novo, não somos investigadores, então eu só posso falar daquilo que tem fonte. Claro. Eu não posso falar da minha opinião, eu não tô lá na situação. E a mídia escolhe o que ela vai dizer sobre aquele caso. Hoje, óbvio, que vai fazer, existe uma pressão pública para que coisas sejam feitas, para que existe uma seriedade. Existe. Mas, às vezes, o crime é totalmente estigmatizado, a pessoa é estigmatizada, e a gente só vê aquilo. Então, como é que eu e a Carol vamos chegar e falar sobre essa história? A gente vai ter que trazer isso. Então, a gente está ajudando a estigmatizar. Então, por isso que pra gente é tão importante a gente falar de coisas que já foram julgadas ou que já tiveram um tempo suficiente, porque a gente precisa de anos para compreender. É quando você termina um relacionamento e você não entende muito bem o que aconteceu. Aí passa 5 anos e você fala, eu era assim naquela época, fulano era assim. Porque a gente precisa de tempo para elaborar, para digerir, para compreender as coisas em volta. E o crime é a mesma coisa, ninguém consegue ver só um crime e entender ali de cara o que aconteceu. A gente precisa de toda essa bagagem aí para conseguir compreender. E é justamente contra o que a gente comentou, né? De, foi um monstro, é aquela... enfim, comentário pronto de tava de mini saia, né? De sempre tentar estigmatizar ambas as pessoas que estão envolvidas, ou, enfim, o grupo que está envolvido, né? E tu acha, assim, que ao assistir, acompanhar esse tipo de conteúdo, rola, assim, uma sensação, aumentar uma sensação de medo? Ou, então, tentar entender como que isso acontece para poder se proteger? Tu acha que isso é muito pessoal? O que as pessoas te trazem, assim, geralmente? Perfeito. Isso era uma outra coisa que eu ia trazer em relação às mulheres e por que muitas delas acabam consumindo mais esse tipo de conteúdo. E aqui eu não faço um recorte não só de mulheres, mas de pessoas LGBTs e também, muitas vezes, de pessoas pretas ou pessoas em outra situação de vulnerabilidade. A maioria das vítimas são as pessoas que estão aí em grupos vulneráveis. Perfeito. Então, uma maneira de consumir esse tipo de conteúdo também é compreender como essas coisas acontecem. De alguma maneira, as mulheres se sentem mais protegidas e muitas vezes elas conseguem compreender alguns comportamentos. Porque a violência também, nem sempre a violência é óbvia, né? Às vezes, ou antes dela se tornar mais física, ela vai acontecendo em comportamentos, ela vai acontecendo... A violência psicológica, ela é uma coisa muito, muito difícil de compreender. Então, às vezes, você vai tolhindo a liberdade daquela pessoa aos poucos, você vai impedindo ela, vai afastando ela dos amigos, né? Hoje que a gente discute muito sobre relacionamento abusivo, é uma coisa muito falada hoje. Isso que é importante. É importante a gente falar sobre essas coisas, para que a gente compreenda, porque às vezes, quando a gente está vivendo essas situações, a gente não entende, porque a gente acha assim, não, mas meu marido nunca levantou a mão para mim, então ele não é violento, né? E, de fato, isso pode acontecer e é uma situação muito boa, mas às vezes
ele pode cometer outros tipos de violências que não necessariamente envolve física. Claro. E às vezes você relativiza, porque você fala, mas ele nunca levantou a mão para mim. De fato, eu não posso sair com o que eu quero. Ele tem a senha do meu celular, ele olha tudo, tal, não sei o quê. Ele briga muito comigo, ele me afastou dos meus amigos, da minha família, mas ele nunca me bateu, então eu acho que tá tudo bem. Ou então, mas eu tenho uma família, porque tem isso também, né? As mulheres, por mais que hoje elas tenham conquistado o direito de trabalhar e todas, né, em sua maioria trabalham, a gente sabe que ainda existe muito essa discussão de muitos comportamentos que são utilizados por homens para poder fazer com que as mulheres continuem nesses lugares. A então, própria violência patrimonial, assim, né? De tu Exatamente. ter que depender daquela pessoa por N motivos, seja pela família, como tu disse, seja na hora do divórcio, que tu não vai saber muito bem o que vai acontecer, né? Tem… porque quando… Pode falar. Não, eu ia falar que quando você tira a escolha da mulher, né, a opção dela de eu não tenho para onde ir, é muito fácil ela ficar. Ou então, se tem uma família envolvida, né, tem filhos que dependem dela, como que ela vai chegar do nada, vai pegar os 3 filhos dela e vai aparecer na casa de uma amiga, entendeu? Nem sempre as pessoas acolhem nesse sentido. Então, existem diversos tipos de violência. Isso que você falou da violência patrimonial, hoje ela é muito conhecida. Da violência de você… eu não quero pagar pensão porque ela vai utilizar isso para ir na manicure, porque ela vai usar o dinheiro do meu filho para não sei o quê. Quando você olha, a pensão é R$200. Sim. Né? Uma coisa que não é nem suficiente para a pessoa levar uma vida diferente, quiçá dar uma oportunidade para o filho. Então, existem várias maneiras de você manter aquela pessoa. E o dinheiro, ele foi utilizado e é utilizado até hoje como uma maneira de punir mulheres, de fazer com que elas fiquem, né? Por isso é tão assustador uma mulher independente financeiramente. E por isso a gente fala tanto sobre isso, da importância da independência financeira. Porque todas as relações que você tem, quando você tem independência financeira, você entende que você pode sair daquilo se você quiser. Isso é a maior liberdade que uma mulher pode ter. A capacidade de estar numa relação porque ela quer. Perfeito. Porque ela tá afim, ela tá escolhendo aquilo ali diariamente. Então, isso é muito importante. E eu acho que, pelo menos de tudo que as mulheres têm contado pra gente nos últimos anos, né? População LGBT também, sempre foi em relação a como assistir esse tipo de conteúdo as conforta e também colocam ela num lugar de segurança, de sentir que talvez, se passasse por alguma coisa, elas poderiam se proteger, né? Eu acho que, às vezes, são casos pequenos que a gente mostra assim, fulano começou a falar com uma pessoa online. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, olha como eu tô conversando com alguém online, olha quanta informação que eu tô passando para essa pessoa e ainda nem conheço ela direito. Tem casos de mulheres que assistiram documentários, que consumiram muito esse conteúdo e que, quando passaram por alguma violência, sabiam o que elas precisavam fazer para deixar evidências. Ótimo. Sabe? Tem um caso que a gente contou, claro que ele é super exceção, mas assim, a menina sendo sequestrada, ela arrancava pedaços de cabelo para jogar no carro, para ter, sabe? Tipo assim, é uma coisa… Você pensa assim, meu Deus, primeiro a capacidade o sangue frio que você precisa ter, né? De uma força nisso, muito impressionante, de conseguir pensar nisso. Então, eu acho que consumir esse tipo de conteúdo também te ajuda a compreender e ver alguns cenários que talvez você tenha noção. Tá, eu passei por algum tipo de violência, eu não vou tomar banho, eu não vou… eu não vou esconder, eu tenho algum hematoma aqui, eu vou tirar uma foto. Perfeito. Sabe? É uma coisa que muitas vezes a gente não tinha noção de como isso poderia acontecer. Então, quando a gente traz algum assunto, principalmente violência contra a mulher, a gente fala, olha, gente, existem lugares que acolhem, existem ONGs, né, que podem ajudar a passar melhor por essas situações. Você entende, sabe? Existem saídas. Perfeito. Acho que é isso. Eu ia dizer, né, inclusive o que tu falou, assim, tem a questão de tu pensar, tá, se eu estiver numa situação, como eu posso tentar sair dela, como eu posso fazer com que saibam que eu passei por ela, e muitas vezes de também entender, né, talvez eu esteja passando exatamente
o que aquela pessoa passou, aquela mulher passou. Sim. E eu acho que realmente, assim, é uma coisa que talvez grupos que não sejam, né, minoritários, enfim, eles não entendam o porquê que a gente consome de uma forma geral esses conteúdos, porque a gente se vê demais, né? Eu acho que Sim. é uma coisa que os homens héteros, assim, de uma forma geral, talvez levem um pouco mais de tempo para entender por que todos esses grupos são tão fascinados, assim, porque é uma fascinação, né? Eu não tô falando da questão mórbida, assim, mas eu acho que Do para mim interesse, né? o que pega muito a questão psicológica, o que levou a acontecer, ou levou a pessoa a se salvar, enfim, isso a gente pode Sim, ficar falando dias sobre, né? E tu tem, assim, sim. eu imagino que tu tenha vários casos, mas quando tu pensa no Mods, assim, daqui a pouco um caso que virou uma chave na tua cabeça, assim. Eu acho que tem um episódio muito marcante nosso, que é o episódio 100, que a gente gravou com o Dr. Drauzio Varela, que a gente fala sobre Sim. Carandiru. É incrível. Eu acho que acho que a gente tem alguns episódios, eu considero esse como um crime histórico, né? Sim. É um crime que eu acho que é muito importante nós brasileiros conhecermos os crimes que acontecem no nosso país, né? Uhum. Então a gente já falou de alguns crimes da ditadura que também são muito importantes. Acho que crimes históricos geralmente eles falam muito sobre a sociedade, Uhum. sobre como funciona o funcionamento da sociedade, né? Eu acho que o massacre do Carandiru ele é uma história que é extremamente triste, mas que ensina muito pra gente como a sociedade funciona, como a gente falhou em diversos Perfeito. níveis e ainda falha, né? E como a gente precisa lutar para que crimes como esse não se repitam, Uhum. né? Para que a gente tem o caso também agora eu não sei exatamente o nome, não me lembro, não me recordo o nome, mas em Barbacena, que é um caso que a gente conta também de um hospital psiquiátrico que na época era conhecido como o Holocausto Brasileiro? Holocausto Brasileiro, Isso. perfeito, era isso que eu estava tentando lembrar. Esse é um crime que eu acho que ele é talvez hoje mais falado, mas assim, Pouco ele é ainda, pouco né? conhecido, Pro assim, tamanho, eu cresci assim, né? sem nunca ter ouvido falar disso. Uhum. Eu fui conhecer isso, eu fui ler sobre essa história quando eu tinha mais de 30 anos. Uhum. E é uma história muito triste também, uma história que discute muito sobre saúde mental, sobre como, de novo, falhamos como sociedade, sobre como o estigma da saúde mental fez com que diversas pessoas fossem tratadas como não fossem tratadas direito, né, com dignidade, Tiraram com a humanidade né? que elas mereciam, simplesmente porque elas não se encaixavam no que a sociedade acredita que as pessoas devem agir, no que a sociedade... mães solos eram enviadas para esses hospitais, como se elas tivessem transtornos mentais. Óbvio que algumas poderiam ter, mas apenas porque elas não estavam ali de acordo com o que a sociedade acreditava que era correto. Então, ele era muito usado como um escape de tudo que a sociedade não queria, né? Inclusive, tem histórias de maridos que queriam pôr fim no casamento, acabavam... Exatamente. Jogavam a mulher lá. Então, esse primo aqui, ele tem uma questão com drogas, ele é usuário de drogas, eu não sei o que fazer com ele, joga lá. Então, meu filho tem depressão, como assim depressão? Não, vamos jogar lá, pessoas em situação de prostituição, pessoas moradoras de rua. Então, é o que muitas vezes as pessoas querem fazer, né? Quando fazem, por exemplo, que a gente tem essa grande discussão hoje, que é aqui em São Paulo, principalmente, que a gente tem um lugar conhecido como a Cracolândia, né? Que é uma epidemia, é um problema muito grande, não só em São Paulo, mas no mundo todo. O mundo não sabe como lidar com essas pessoas. Então, vira e mexe, aparece algum político, aparece uma coisa e fala assim, não, tem que matar. Não, tem que limpar esse lugar. Não, tem que tirar. Nunca é sobre como a gente pode resolver tratar essas pessoas, né? Socializar essas pessoas. E realmente não é uma coisa fácil. Eu também não tenho a resposta para isso. Acho que existem
muitas frentes que precisam ser trabalhadas. Assim como eu acredito também na oportunidade de que vários homens possam tratar as violências que muitas vezes cometem. Porque também é muito sobre isso, sabe? Tipo, a gente olha para a situação muitas vezes quando já acontece algum crime e a gente fala, tá, joga ele na cadeia, ou então, vamos matar, vamos não sei o quê. Sempre mas como é que a gente pode tratar o homem, então, desde criança, sabe? Como é que a gente pode lutar para que as escolas ensinem as crianças a lidar melhor? Porque muitas das vezes, né, desses homens que cometem crimes, é que eles não souberam trabalhar o sentimento, eles não conseguiram trabalhar a violência dentro deles. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida, né? Como sociedade. Existem histórias que já aconteceram, mas como que a gente melhora o futuro? Tu sabe que aqui no Rio Grande do Sul eu trabalhava na revista Dona, que é a principal revista assim, de conteúdo feminino, e a gente tinha um prêmio, que era Prêmio Dona, Mulheres que Inspiram, e uma das vezes, uma das homenageadas era uma juíza, que ela fazia um trabalho que, cara, talvez ninguém não fosse a primeira coisa que tu pensa, né, que muitas vezes ela julgava casos de violência contra a mulher, principalmente do interior, que ela tinha que explicar pro cara. Não, olha só, tu não pode fazer isso por isso, isso e isso. Porque é uma coisa tão cultural, tão enraizada, e eu acho que a gente tem, de uma forma geral, a sorte de viver numa bolha que a gente vê o que acontece, mas talvez que as coisas não estejam assim tão próximas, né, felizmente, da gente no dia a dia, apesar de que eu acho que é difícil, de fato, não ter nada próximo, que é surreal, né, é pensar, tá, mas como que esses homens chegam aqui, né, e daí a gente vê um movimento Red Pill absurdo, principalmente entre gente muito nova, né? Então, exatamente. Tem muita coisa ali para ser pensado, como tu mesmo disse, não é uma resposta fácil, né? O que tu faria? Pronto. Mas a gente sabe que não adianta só limpar a sociedade, né? Como foi feito com o Carandiru, como se fala da Cracolândia, como se fala lá de Barbacena, né? Exatamente. São coisas que muitas vezes as pessoas acham que isso é resolver as coisas. Primeiro, que você não resolve através da violência. E segundo, que você não ressocializa ninguém que está ali dentro. E terceiro, que é uma questão humanitária mesmo, né? A gente precisa buscar soluções que não firam a dignidade das pessoas. Perfeito. Né? E também a gente precisa buscar essas soluções, como você falou, do movimento Red Pill. Como que a gente faz, então, com essas crianças que estão crescendo com isso? Porque existe uma dor dessas crianças por estarem buscando isso, de adolescentes. O que são essas dores? Incompreensão, um lugar que eles não estão se sentindo aceito, uma incapacidade de lidar com a frustração, uma incapacidade de lidar com uma rejeição de uma pessoa que gostou. Sabe, o que é isso? Como que a gente trabalha isso? Sabe, porque mulheres são rejeitadas também. Por que a gente não... A maioria não parte para violência, né? Não parte para brutalidade. Então, qual que é a diferença, sabe? Como que a gente trabalha isso? Eu acho que isso que é uma coisa interessante do crime também, de quando a gente conversa sobre crimes, é que a gente percebe que existem diversos movimentos, diversas políticas públicas que têm por interesse diminuir isso, né? Porque tem histórias que já aconteceram, tem pessoas que já foram, que infelizmente a gente não vai conseguir trazê-las de volta. Mas como que eu impeço que outros crimes como esse aconteçam? E aí é tão amplo e é tão grande. Por exemplo, eu tenho um afilhado que tem 4 anos de idade. E eu me preocupo muito com a criação dele, né? Eu não sou a mãe dele, mas eu sou uma pessoa importante na vida dele. Tu vai estar ali ajudando a moldar quem ele vai ser, querendo ou não, né? Exatamente. E aí eu fico sempre pensando, poxa, como que... e eu nunca vi uma criança crescer assim, né? Não sou mãe, eu não tive isso. Então, para mim, tá sendo uma experiência maravilhosa acompanhar uma criança crescendo de perto, mas também muito interessante, porque eu fico olhando para as coisas que muitas vezes a gente quer falar porque está enraizado na gente, e quando a gente vê, não tem noção, né? Não tem... quando a gente olha e fala, mas nossa, por que eu quis falar isso?
né, por exemplo, um exemplo besta, mas por exemplo, ele vai se machucar ali na tomada. Então eu vou falar para ele, não machuca ali não, porque senão o homem do saco vai te pegar. Né? Um exemplo besta, que era uma coisa que a gente falava muito nos anos 80, nos anos 90. Cara, mas será que essa é a melhor maneira de lidar com aquela situação? Será que é por aí? Então, eu acho que é muito legal. Não acho também que tem que ser uma pira gigantesca do tipo, nossa, então quer dizer que tudo que eu vou pensar eu tenho que... Não, acho que as coisas são naturais, mas assim, é importante a gente olhar os comportamentos e as coisas que a gente fala, porque é isso, né? Eu tô ajudando, querendo ou não, mudar a personalidade dele. Então, se eu for falar com ele de uma forma violenta, quando ele fizer perguntas que eu não sei responder, se eu responder para ele de uma forma violenta, né? Se eu falar assim, não vai falar sobre isso não, não pesquisa sobre isso não. Será que eu estou tratando aquele assunto da forma correta? Será que é esse o jeito de falar com ele? Será que... Né? Então, acho que é uma constância, né, Babê, de como a gente foi tratando as crianças ao longo da humanidade, né? De ter um entendimento. Nós somos crianças anos 80, 90, né? Ali era um entendimento completamente diferente. Era muito mais complicado, apesar da gente estar exposto, eu acho, a coisas muito mais bizarras, era muito mais cheio de rodeio, né? Ao invés de tu explicar, tu não pode botar o dedo ali, porque, enfim, tu vai te machucar, era muito mais uma coisa de né, o homem do saco, olha aí, tu não tá te comportando. De tu dar uma enrolada. Então, eu vejo que principalmente assim com a internet, né, as pessoas ficam muito nessa coisa de o limite, como que eu vou cuidar, como que eu vou isso. Mas o desafio, e eu também não sou mãe, né, tenho sobrinhos, afilhados, mas o desafio é tu entender como se adaptar a tudo que tá acontecendo, né? Principalmente a esse mundo de terra de ninguém, né? Que, enfim, quem cria conteúdo aí fica batendo nessa tecla que a coisa não é bem assim. Mas que as pessoas ainda tentam usar, eu acho que principalmente para aproximar esses homens, esses meninos, né? Dessa coisa mais radical, assim. Mas assim, Mabê, a gente podia ficar aqui horas falando de crime real, né, do modus e tudo mais, mas a gente não pode deixar de falar do caso bizarro, que é o alívio cômico de tudo isso. Só que assim, eu vou falar, eu sou extremamente cagona, mas eu amo uma história, tá? Então, o podcast, o programa, enfim, de entrevista, de histórias que eu mais consigo assistir, porque justamente tem essa pegada de humor, de rir, de contar história. E daí alguém manda uma história que é muito fique, mas será que é? Ou, né, história da mãe, história de 50 anos, história que aconteceu agora. Tem gente que acabou de acontecer a história e manda pra vocês, né? A pessoa tá se recuperando. Tá se recuperando, exatamente. Eu gosto muito... Eu sempre tive essa curiosidade por coisas que a gente não explica, né? Então, o desconhecido, ele é muito curioso, né? Eu acho que ele tem esse elemento muito curioso, tipo, espíritos, amigos imaginários, e aí tem alienígenas. A gente cresceu... Eu sou uma criança dos anos 80, eu cresci ouvindo muitas histórias de ETs, ouvindo muitas histórias folclóricas, né, lobisomem, saci-pererê. Então, são coisas que sempre chamaram minha atenção, né, tudo que a gente não explica, que a gente não vê ali, não vivencia, são coisas que chamam minha atenção. Então, eu cresci, eu tenho essa curiosidade natural, e eu me interesso muito por esse tipo de assunto, e eu também sou uma pessoa que eu utilizo muito o humor como uma forma de me proteger. Sabe? Como uma forma de viver mesmo a minha vida. Então, o meu humor é também um escudo, é também uma maneira como eu lido, mas é também uma defesa minha, né? Uma proteção. Às vezes estou passando por uma situação que é muito difícil e daí eu utilizo do humor para poder lidar, porque é o meu escape. Então, eu gostei de trazer no caso bizarro essas duas coisas, que era essa grande curiosidade, né? Eu não estou aqui para dizer assim, espíritos existem, prova 1, prova 2, prova 3. Ou então, lobisomem não existe, prova 1, prova 2, prova 3. A minha curiosidade, ela é ampla, e eu acredito muito que a gente vive num mundo muito maluco,
E a gente não tem as respostas para tudo, né? Então, eu gosto de olhar para essas histórias e entender. Quando alguém me conta uma história, eu vou acreditar no que ela está falando. Mesmo que depois eu fale, nossa, não sei se eu acredito muito nisso, então não sei se eu teria esse comportamento, mas ali quando ela está me contando, eu acredito. Perfeito. Acho que é uma questão de respeito também, sabe? Da pessoa estar ali contando a história para mim e tal. Então, eu acho que isso para mim é muito interessante, assim, esse formato, né? De você pegar aquela história e aí você conversar sobre ela. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que existem na vida, é você poder conversar e filosofar e refletir sobre o assunto. Então, eu sinto que esse podcast ele é uma junção das coisas que eu mais gosto. Esse interesse por coisas que não têm explicação e o humor, que é uma forma de sobrevivência, sabe? De lidar melhor com as coisas. Tem muita gente que fala, o caso bizarro salvou meu dia, eu tava triste, tive um dia merda no trabalho, briguei com a minha amiga, briguei com a minha mãe, tô num período meio zoado, tô no hospital, foi bom pra distrair. Então, eu acho que esse é um lugar, um programa que dá uma diversão, sabe? Sim. Faz as pessoas esquecerem um pouco das coisas. Eu acho isso muito foda, assim. Fico muito feliz por fazer parte disso. Ai, com certeza. Eu acho que tem, eu como ouvinte, né, a questão de que assim, eu já fiz muitos programas com outras pessoas, né, para trabalhar em rádio e tudo mais. E uma coisa que eu sempre acreditei é que quando tu reúne amigos, pessoas que se conhecem, pessoas que tu tem intimidade, tu só joga um assunto e a coisa vai, né? E eu vejo muito isso no Caso Bizarro, porque tu conseguiu fazer uma galera muito legal. Não digo nem dos convidados, né, que vão eventualmente, mas o pessoal fixo. E é uma galera muito diferente um do outro, assim, né? Eu vejo que vocês têm, obviamente, por serem amigos, particularidades ali divididas, mas tem umas coisas, assim, até da questão de trabalho mesmo, né? O Chico Felitti tá fazendo, acho que foi um dos caras que deu esse impulsionamento de podcast como uma coisa mais jornalística, né? A gente tem o Fabão, 1000 conteúdos de humor, BBB e toda aquela coisa. Tu tá ali no meio juntando toda essa bagunça, né? Enfim, tem os outros guris. Isso é muito... Deve dar um bem-estar muito bom de tu saber que tu tá com uma galera legal que vai poder agregar e divertir as pessoas também, né? Porque todo mundo precisa de um tempinho ali pra dar umas risadas. Um entretenimento, né? Não, total. Eu fico muito feliz de fazer isso com meus amigos, sabe? Tipo, todos ali, sem exceção, foram meus amigos primeiro. Aliás, sem exceção não, tem exceção, eu ia falar do Chico. O Chico foi uma pessoa que primeiro veio de um trabalho, né? Eu queria falar sobre a história do João de Deus. E o Chico Felitti tinha escrito um livro sobre ele, então eu chamei ele para participar de um episódio no Modus Operandi. Então eu contava um pouco a história do livro, a própria história do João de Deus. Depois a gente fazia uma entrevista com o Chico. E eu fiquei tão apaixonada no Chico nessa entrevista que eu falei para ele, eu quero sair num barzinho com você. Eu nem lembro, acho que foi em 2021, alguma coisa assim. Foi 2022, já tinha acabado a pandemia mais na parte grave, assim. Não me lembro exatamente, mas assim, eu lembro que eu fiquei apaixonada, encantada por ele, sabe? E aí a gente se conheceu e parece que, sei lá, parece que foi um encontro de almas, assim, sabe? Todos esses 4 que são fixos no programa são encontros de alma meu, assim. Sim. São o pessoas Thiago, que eu inclusive, conheci. foi teu namorado, né? Exato. O Thiago, um nível de maturidade que eu tenho certeza que as pessoas devem te falar muito isso, né? Porque... Não, isso é muito doido. Porque não é comum, né? As pessoas não só serem amigos, como continuarem trabalhando juntos, né? Exato. O Ti, ele foi muito importante para o crescimento do Caso Bizarro ali. Ele ficou quase um ano me ajudando, fazendo roteiros de graça, assim, eu não tinha como pagar, não tinha... E assim, sabe, era complicado para mim lidar com, né, naquele momento. Não tinha o dinheiro para bancar ali o podcast do jeito que eu queria. E ele super me ajudou, sabe? Não só incentivando, mas de fato ali criando, me ajudando a olhar para o programa em si.
E aí, quando ele começou a trabalhar, né? Hoje ele é roteirista, ele é o convidado extra, mas ele também é roteirista. Sim. E tem, enfim, uma participação Ele dá um tom maravilhosa muito dentro grande, do... né, ao programa também. Exato, é muito legal. E quando eu trouxe ele pela primeira vez, né, no primeiro episódio, eu contei, gente, esse aqui é o meu ex. E a gente achou que ia ser, sei lá, um episódio, né? Hoje ele tá fixo no programa, ele tá sempre lá. E a gente foi um encontro de almas, né? A gente ficou anos namorando, teve um relacionamento bem grande, mas a gente é muito amigo, a gente tem um carinho pelo outro, né? A gente torce muito pelo outro. E eu acho que todos eles ali, eles traduzem muito o que sou eu, encontrando e conhecendo pessoas que eu quero que fiquem na minha vida para sempre, sabe? Acho que eu tive o prazer de ter contato, seja através do trabalho, seja através de outras pessoas, do lazer mesmo, da vida pessoal, de conhecer pessoas maravilhosas, de estar com pessoas maravilhosas. E então, para mim, é muito gratificante, sabe? Trabalhar com essas pessoas, conseguir produzir com elas, pensar. Eu e o Chico, a gente vive falando, a gente tem que fazer um podcast juntos, quero fazer alguma coisa. Então, acho isso muito legal, sabe? Sim. O Fabão também, eu conheci ele num contexto totalmente de lazer, de amizade, não sei o quê. E ele, para mim, é uma das pessoas mais importantes na minha vida. E, sabe, o Fih Bortolotto também, que é um grande amigo de muitos anos, já moramos juntos. Ah, verdade, vira e mexe, vocês contam história. Exato, a gente morou juntos em 2015, não, 2015, verdade. Então, faz tempo, né, foi muito especial, foi uma época que ele estava vindo para São Paulo, que ele é do interior. Então, foi incrível, assim, ter essa conexão, sabe? Eu amo, eu sou muito suspeita pra falar dele. Trabalhar com quem a gente gosta, com quem a gente admira, vai ser sempre... Porque é aquela coisa meio clichê, mas vira um momento de entretenimento pra si também, né? Pra tu te divertir. Eu imagino que muitas vezes tu deve, sei lá, vocês estão cansados, estão na correria, quando bota pra gravar, a coisa acontece, né? Nossa, gente muito. percebe muito isso, assim, nessa química de vocês. Mas, Mabê, tu acha que, de uma forma geral, assim, voltando à temática do Caso Bizarro, as pessoas... tem a questão do medo do desconhecido, mas a gente gosta de sentir um medinho, assim? Sim, acho que existe também a coisa de não explicar. Acho que é mais assim... É mais difícil de você... Como é que eu vou entender que você passou por uma situação com um alienígena, entendeu? Como é que eu coloco isso na minha cabeça? Sim. Como é que foi isso? Como ele era? Como, sabe? Eu acho que mas ao mesmo tempo, o medo, né? Claro. E se eu chegar em casa hoje e eu ver um espírito? E eu ver um vulto? E eu sentir alguma coisa? Tipo assim, eu acho assustador, né? Tem gente que tem muito medo, assim. Eu me divirto com isso. Claro que eu tenho medo e tal, mas eu lido, acho que de uma forma... Eu trago humor pra isso, né? Mas é óbvio que se eu vivesse uma experiência muito assustadora, eu ia ficar assustada, é óbvio. Até agora, recentemente, né, com o aniversário da descoberta do ET de Varginha, ressurgiu muito isso, né? E daí, hoje, eu acho que a gente consegue ter um outro olhar, com notícias da época, com tudo isso que aconteceu. E daí, ao mesmo tempo que eu sinto um pouco, assim, uma sensação minha, é que hoje talvez seja mais fácil tu explicar coisas que aconteceram, mas que ao mesmo tempo eu não quero explicar. Porque eu quero ter esse imaginário do ET, do suspense, né? Eu acho que... E acabam se tornando até lendas que a gente tem aqui, de uma forma geral, né? Aqui no Rio Grande do Sul, todo o espaço do Brasil tem a loira do banheiro, né? Sim. É um clássico. Aqui, a gente tem a Maria Degolada, que é a loira do banheiro, versão regional, né? Então, tem muito essas coisas que vão se... Antes a gente começar a gravar, tava falando do caso da Rua do Arvoredo, né? Que é o caso do linguiceiro. Que são coisas que vão entrando tanto na história das cidades e de tudo mais, que a gente já não sabe o que é verdade, o que não é, o que de fato aconteceu, o que eu quero achar que aconteceu para ficar mais interessante. Então, tem um pouco disso também, quando alguém te escreve um caso e tu fala, né, não, eu tô disposta a ouvir, se é verdade, se a pessoa acredita ou não, é uma outra coisa, né? Não, total, isso que você falou é muito forte, porque é cultural, né?
o que são essas histórias, essas lendas? É a cultura daquele local. Então, por que surgiram essas lendas nos lugares? Isso também diz, assim como o crime fala muito sobre a sociedade, as lendas também dizem muito sobre a sociedade. Né? É uma sociedade mística. Nós somos um país muito religioso, nós somos um país muito... que temos crenças muito fortes. Muita culpa cristã, né? A gente quer muito ter explicações para as coisas. Então, acho que existe uma coisa aí da cultura, desse mistério, dessas histórias, que eles mexem com o imaginário popular. Muitas vezes eles são respostas, né? Por exemplo, o Homem do Saco Preto, ele é o quê? Ele é um motivo para você fazer com que as crianças fiquem dentro de casa. Então, você tinha crianças muito levadas, muito capetas, que querem sair por aí brincando e tal. Aí, como que você, né, utiliza isso? Então, você pega uma lenda, você pega uma situação... E aí você tem diversas lendas que, quando você vai olhar para o histórico delas, elas têm um porquê de surgir. Mas, para além disso, elas são a cultura daquela sociedade, né? E eu me interesso muito por aprender essa cultura. Assim, quando eu vou num lugar novo, numa cidade nova, eu gosto de pesquisar sobre as lendas, sabe? Eu fico pensando assim, quais são as histórias que as pessoas falam daqui? Né? Quais são as histórias que aconteceram? Quais são os mistérios? Perfeito. Eu acho isso muito legal. E aquilo dá um medo, mas é um medo, para mim, é um medo gostoso, sabe? É um medo que me faz sentir viva. Perfeito, muito bom. E isso que tu falou das cidades e tudo mais, tu é mineira, né? E Minas... Sim. É um estado que tem muita história, né? Seja histórias que, de fato, enfim, a gente sabe, como a gente comentou do Holocausto Brasileiro, né? Que é em Minas Gerais. Seja o ET, seja os contos. E o mineiro, ele gosta de contar um caos, né? Gosto muito. Nossa, eu cresci muito nesse mundo. Nesse universo de estar em sítio e ter aquela roda de contar caos. De ouvir histórias que não tinha explicação, de saber sobre lendas da cidade, né? Eu brinco que eu criei o Clube do Chupacabras com 9 anos de idade, porque estava acontecendo, né, o Som do Chupacabras, o Fantástico falava sobre, aparecia nos jornais e tal, era um assunto nacional. Tu sabe que, desculpa te interromper, mas um dos meus monstros de infância é o Chupacabras, porque eu lembro, inclusive, de chegar na minha mão uma revista com um retrato falado. E eu ficava... E daí eu ia pra casa da minha avó no interior e tal, mato, aquela coisa. Eu ficava pensando que a qualquer momento... O meu maior medo era ir no banheiro de madrugada, porque tinha janela que era virada pro mato, onde tinha o galinheiro. Eu pensava, é o momento ideal pra eu ver o Chupacabra. Sim, era o momento ideal pro Chupacabra. Não, eu acho que o Chupacabra, ele foi um monstro de infância pra muita gente, né? E é muito doido isso, porque ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu era fascinada. Tanto que eu criei o clube, né? Que era só eu e um amigo, porque a gente ia investigar. Eu tinha 9 anos de idade, quer dizer, eu já era fascinada por esse tipo de coisa, e isso me despertava muita curiosidade. Eu queria muito... Eu perguntava para as pessoas na rua se elas já tinham visto chupacabras, eu queria ver. E eu morria de medo quando mostrava esses retratos falados. Tem vários retratos falados dos chupacabras, que as pessoas mostravam na televisão, aí alguém contava... Eram coisas muito assustadoras, né? Mas eram coisas que me geravam uma curiosidade muito grande. Como criança é muito curiosa, né? A gente não consegue separar, né? O medo da coragem, o medo de querer descobrir um pouco mais daquilo. A gente não consegue ainda lidar direito com as emoções. Então, por mais que me despertasse uma curiosidade muito grande, um medo muito grande... Eu queria estar ali, eu queria estar entendendo o que é aquilo. Eu acho que vem muito isso de Minas mesmo, né? O primeiro episódio do Caso Bizarro, quando a gente sai do Modus, porque antes era um programa dentro do podcast, aí a gente traz, né, e vira um podcast novo. Independência. O primeiro episódio é sobre a história do ET de Varginha. Então, eu li 4 livros, conto a história do início ao fim, resgato a reportagem que é mais conhecida, né, das meninas dando entrevistas. E eu falo sobre tudo aquilo, assim. Então, para mim,
o Caso Bizarro é isso, sabe? Esse resgate da minha infância, esse resgate da menina que queria ficar sabendo sobre as coisas, mesmo que aquilo deixasse ela desesperada. Sem dormir mas um ela mês. tinha curiosidade. Indo dormir na cama da mãe, né? Basicamente era isso. A gente via as coisas que… Aqui no Rio Grande do Sul também… tinha um programa que ia ao ar depois do Fantástico, que era o Teledomingo. E o Teledomingo, ele tinha a tradição de trazer praticamente toda semana uma história bizarra que tivesse acontecendo. Eu acho que, inclusive, tem uma que vocês já comentaram no Caso Bizarro, que é de uma família que a casa era apedrejada e ia a polícia. Então, assim, era um clássico de… Tu já tem aquele fim de domingo com o Fantástico, com aquela coisa de outro dia era segunda-feira, tinha escola de manhã, nananã, e tu acabava ali apavorado porque vinha a história que estava acontecendo na cidadezinha, que não tinha explicação. Então, a gente foi muito moldado com isso, né? E agora é uma coisa, eu sou… Ao mesmo tempo que eu não creio, eu creio em tudo, sabe? Tudo que tu me contar, eu vou ficar com medo e tudo mais. E tu não acha que isso também é um pouco do resultado dessas crianças que nós somos? Porque hoje eu fico pensando até… a internet, a IA, de uma forma geral, às vezes ela faz as coisas perderem um pouco a graça porque eu quero acreditar. Eu não quero que me digam que, isso aqui foi modificado. Essa história tá muito mal contada, né? Então, nós, assim, a nossa geração é uma geração muito predisposta, eu acho, que a acreditar algumas coisas. Será que a galera que é mais nova tem um pensamento diferente? Tu tem essa percepção, assim? Eu acho que super deve ter, assim. Sabe por quê? Isso que você falou do Fantástico, eu acho muito legal pontuar que, assim, o Fantástico, ele era um dos programas mais importantes da TV brasileira, porque ele era a oportunidade que a gente tinha de saber o que estava acontecendo no mundo. Perfeito. Não era uma coisa fácil naquela época de você ter acesso, como a gente tem hoje, aos jornais. Por exemplo, hoje está acontecendo uma guerra. A gente já sabe, desde o primeiro momento que teve um bombardeio, a gente já recebeu ali informação nas redes sociais, a gente está acompanhando ao vivo. Isso não existia naquela época. Então, às vezes alguma coisa acontecia, a gente descobria muito tempo depois, né? A gente descobria… nem sempre o boca a boca era suficiente para contar. Então, muitas vezes o Fantástico, ele servia como uma espécie de… Galera, é o seguinte, é isso que está acontecendo no mundo agora. Essas são as pautas relevantes, é isso aqui que a gente vai discutir. Então, ele fazia o que hoje muitas vezes as redes sociais fazem, que é pautar a nossa vida, né? Pautar a nossa história. Então, isso era uma responsabilidade do Fantástico, né? E de outros jornais ali. Então, quando você assistia esse programa no domingo, não era só um programa de TV, era a sua descoberta das coisas que você provavelmente ia passar a semana falando. Perfeito, né? exatamente. E aprendendo sobre aquilo. E hoje não, hoje a gente é bombardeado em diversas redes sociais, é tudo muito efêmero, é tudo muito rápido. E aí, podem ter coisas que acontecem que você nem ouviu falar, ou então… Eu consumo muita notícia, muita hard news, né? Que falam que são as notícias que acabaram de acontecer, o breaking news. Eu consumo muito. Então, é praticamente impossível estourar alguma coisa muito grandiosa e eu não tá vendo ali. Claro. Porque eu consumo muito. Pro bem e pro mal. Acho que é bom me manter informada, mas também acho que é uma quantidade de informações que também faz mal, né? E existem muitos estudos que falam sobre como o nosso cérebro está deteriorando, sobre como as telas estão destruindo a gente. Eu acho que as crianças que já têm a tela, né? Porque nós somos crianças que nem existia a coisa do celular quando a gente estava crescendo. Você não sei, você é novinho, mais nova. Não, eu tenho 36. A gente tem pouca diferença aí. Tá é 80-90 ali mesmo. A gente aprendeu a usar as telas, né? A gente aprendeu a usar as telas e a gente aprendeu mais tarde. A gente teve uma infância física, assim, né? A minha infância era na rua. Era brincar de bola, sabe? Eu não tive uma infância de tela, de tablet, de coisa. Então, isso é uma coisa que, com toda certeza, está prejudicando muito as crianças e adolescentes que estão crescendo nessa época, que já são touch desde pequenininho.
É muito doido isso, assim. Eu acredito que... Eu realmente acredito que as redes sociais, a gente precisa... Eu brinco muito isso, né? As pessoas falam, meu, chocante, mas porque a gente tinha essa coisa de entrar nas redes sociais. Então, era o horário que eu sentava ali, eu ia entrar nas redes sociais. Então, eu ia me conectar. Hoje não existe isso mais. Eu realmente acho que a gente tinha que desligar. Sabe? Uma coisa assim, eu não sei ainda o quê. Mas que a gente vê assim, a gente vai ter 3 horas de redes sociais por dia. E vai ser isso. Sabe? Eu não sei, eu sinto que a gente precisava de um voltar a conectar a internet. Voltar a conectar a internet. Porque eventualmente, tudo isso que a gente está vivendo hoje vai dar muita merda ainda, sabe? Em questões de transtornos mentais mesmo. Com certeza. Né? A gente fala da dificuldade que é o Instagram para muitas meninas que se comparam e que já querem fazer diversos procedimentos desde nova. É porque eu acho que tem isso, né, Mabê? Tem a questão do que a pessoa tá ali vendo, assistindo, aprendendo, se comparando. E tem a questão da quantidade de coisa que tu tá fazendo, o teu cérebro, a tua cabeça tá ali o tempo inteiro consumindo, né? É bem isso, assim. Antigamente tu tinha... tu estudava, daí tu chegava ali, tu ia ter um momento de, sei lá, assistir uma novela, uma série com os teus pais ali, um desenho. Daí tu jantava, entrava na internet, desligava, começava um dia. Agora a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Tu tá vendo uma série, ouvindo um podcast, escrevendo, mandando uma mensagem, rolando o Instagram. Então, é mais um desses grandes desafios que a gente falou antes, né? A gente sabe que vai dar ruim, mas não sabe muito bem ainda como fazer a coisa melhorar, né? Não sabe muito como lidar. Eu vejo assim, existem diversos estudos que falam sobre como telas é prejudicial para crianças. E não tem como ser prejudicial para criança e não ser prejudicial para adultos. Também é prejudicial pra gente. Eu, todo ano, já tem alguns anos que eu coloco como meta mexer menos no celular. Porque eu sou viciada, eu uso bastante para trabalho, óbvio, mas também para lazer. Então, eu acho que, para mim, é isso. Assim, a gente recebe muitas informações. Óbvio que hoje eu tenho uma idade suficiente para conseguir lidar melhor com as coisas, né? Claro. E você falou de IA também. IA é muito grave, porque quando você tem crianças e adolescentes mexendo na internet e sendo bombardeado com informações, sabe-se lá quais informações, de que maneira, tal, tudo isso pode interferir muito, né, na saúde mental dessas crianças, e vai interferir, né, e também está interferindo na nossa. A gente está muito depressivo, a gente tem muita ansiedade, né, o que mais discutem sobre a nossa geração é a ansiedade, são os transtornos, e isso também é uma causa da gente ser bombardeado com tanta coisa, porque a gente precisa saber se proteger também, né? Olhar para dentro da gente e falar, isso aqui tá me fazendo mal, acho que eu preciso me afastar um pouco, acho que eu preciso ter uma relação mais saudável. E às vezes quando a gente é adulto, a gente tem essa arrogância de achar que a gente, não, mas eu sei, não, imagina, eu sei, eu posso parar, tá tudo bem, eu cuido de mim, mas a gente... Não é muito bom de fazer isso. Então, até porque a gente também tá aprendendo, né? A se adaptar a todo esse caos, exato, assim, né? E Mabê, me conte, assim, tem uma coisa também que é muito legal do caso bizarro, que é a questão, são casos bizarros. Não necessariamente eles são assustadores no sentido de ETs e fantasmas, né? Tem histórias de relacionamentos, tem muitas coisas. O que mais chega, assim, de aleatório pra vocês, assim, que tu bate o olho e pensa, meu Deus, isso aqui eu ainda não tinha falado sobre. Tem alguma coisa? Eu acho que o que mais chega de aleatório, deixa eu pensar. Porque tem muita história de relacionamento, de furada, de date. Eu acho que o que mais chega de aleatório talvez hoje seja muito da forma como a gente vê as coisas, assim. Por exemplo, uma menina recentemente mandou um caso que ela ouviu um barulho sempre 3 horas da manhã, né? E ela ficou muito assustada, porque isso começou depois que ela assistiu um filme de possessão demoníaca. Que é o exorcismo de Emily Rose, né? Que explica das 3 da manhã. Isso. E aí ela ficou com isso na cabeça e tal. E aí quando ela falou pra mãe dela, a mãe dela começou a rir e falou, é a caixa d'água, eu tô com problema, então é o horário que ela enche. Então, acho que das mais inusitadas, assim, são essas coisas que geralmente tem uma explicação, mas que a explicação demora para vir, então é mais da mente, assim, sabe?
Eu acho que o que mais me fascina são as histórias que a galera costuma chamar de... Ai, meu Deus, como que é o nome? Eu sou muito ruim com nomes, mas... Não te julgo, porque eu sou... Sete Além. Do Sete Além. Gente, que sim. eu sou apaixonada, que é basicamente você acessar, sei lá, uma realidade alternativa, que brinca muito com essa coisa do elevador, de você estar no elevador, você aperta o número e de repente ele vai para um outro lugar e você abre e está vivendo uma outra coisa por alguns segundos. Isso me fascina. Toda vez que mandam histórias do Sete Além, eu sou completamente fascinada, porque acho que se eu vivesse isso, acho que eu falaria para todas as pessoas. A pessoa me daria oi. Você sabia que ontem eu fui parar numa realidade alternativa? Sabe, acho que eu não teria como não falar sobre isso, assim. Sim. Eu divido muito isso, assim, contigo. Eu acho que é muito incrível. Eu fico pensando, tá, mas é impossível. Não, mas é incrível. Nossa, eu queria muito viver. Não, mas eu ia me apavorar. E se eu me perco e nunca mais volto? Porque tem as teorias, né? De gente que foi e não voltou mais. E o medo de não voltar. Então. Né? E o medo de pra onde você tá indo. Eu acho que é muito... Isso me fascina sempre, eu amo. Ai, muito bom, né? E cara, tem... Agora tu falou de Sete Além, assim... Tem alguma história que quando chegou, ou que te marcou, ou que tu pensou, meu Deus, agora... furei a bolha, assim, porque tá vindo coisas que eu não esperava, né? Porque eu acho que tem isso, assim, eu tive por muito tempo um podcast de sexo e relacionamento, que a gente jogava um tema e as fofocas vêm porque todo mundo quer compartilhar a história. E daí quando tu chegou e pensou, meu Deus, mas isso é novidade, né? Isso eu não achei que o pessoal ia querer dividir. Porque o pessoal divide de tudo, né? Nossa, olha, eu acho que eu nunca pensei nisso, sabia? Porque a galera realmente divide de tudo, assim. Mas eu acho que o que mais tem, não digo furar a bolha, mas que eu pensei assim, caramba, quantas histórias tem foram de lobisomens, eu acho. Sim! Porque era uma coisa que eu não tinha tanto acesso. Porque a gente fica uma coisa meio infância, né? Meio tipo cultura, né? Lendas e tal. As lendas, e assistir filme. Eu tinha mais isso, mas... histórias de lobisomem, eu não conhecia muitas. E aí eu acho que quando começou a chegar, ou então quando tem algumas histórias que são são mais regionais, que acontecem, isso aqui acontece mais no meu estado. Eu lembro quando eu fiquei sabendo sobre a comadre Fulozinha, né, que é uma história que, principalmente pernambucana, uma lenda que aconteceu em alguns estados, que falam, né, de alguns estados, mas que faz ali parte do folclore brasileiro. E algumas pessoas de Pernambuco mandaram essa história que eu não conhecia, que é essa figura que fica na floresta, que protege os animais, que protege a floresta, e ela ataca quando ela sente que a pessoa tá fazendo alguma coisa contra a floresta, tal. E é muito interessante, porque geralmente essas curiosidades vêm de lugares que eu não tenho como saber, né? Eu não sou de Pernambuco. Sim. Eu conheço pouco Pernambuco, assim, já fui muitas vezes, adoro. Mas não conhece intimamente ali mas eu não conheço lenda, totalmente, né? A cultura. Claro. Exato. Então, acho que é uma oportunidade quando as pessoas trazem as lendas dos lugares, sabe? Legal. Tipo, essa lenda da minha cidade. Às vezes nem é do estado, às vezes aconteceu só naquela cidade. Sim. E aí eu acho isso muito foda. Tipo, é incrível. Tu consegue ter uma troca realmente cultural e da sociedade do Brasil, né? Tem muita gente que mora fora também, acaba muitas vezes mandando algum relato. Cara, Mabê, muito obrigada. Eu poderia ficar falando horas contigo aqui. Achei incrível, muito obrigada por me atender. Tô realmente muito feliz de poder falar contigo, acompanho demais seu trabalho. Sou fã, Tiete. Uma cadeiruder, né? Que inclusive é um dos meus monstros também de infância. Então, o cadeirudo, ele traumatizou todos nós. Todos nós. Sabe que hoje, se eu falo do cadeirudo, vem na minha mente a imagem dele andando tortinho, sabe? Aquela luz baixa na rua. Vem muito forte, é muito bizarro. Ai, mas assim... Como uma coisa molda, né, gente? Total. Mas eu que agradeço, eu amei o papo. Assim, de verdade, eu adorei. Adoro falar sobre meu trabalho. Teu trabalho é incrível, acho que a gente pode aí, ter muitas coisas ainda para conversar. E te desejo mais sucesso ainda, que venham casos bizarros aqui no Sul também, né, no teatro. E é isso, brigadão mesmo, a gente...
Olha, não só quando tiver assuntos de casos bizarros e true crime, eu vou ter que te chamar porque eu sei que tu fala sobre muitas coisas e história não falta nessa mulher, né? Olha, já topei, porque eu gosto, Então sou mineira, gosto de falar causos. melhor Amei sotaque pra mim. participar, então conte comigo. Muito obrigada, tá, Mabê? Beijão. Imagina, eu que agradeço. Um beijo.